Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de fantasia chamado O Homem que Incomoda. Alerta de spoilers a seguir. Em uma estação de metrô, Andreas Hempsfield assiste ao beijo de um casal. É um beijo estranho, muito metódico e sem paixão, como se os dois estivessem se beijando por obrigação e não por vontade. Depois de pensar sobre isso por um momento, Andreas decide saltar sobre os trilhos, enquanto se lembra de como tudo isso começou. Há muitas semanas, no meio do deserto, um velho pendura uma placa de boas-vindas em um posto de gasolina abandonado, antes da chegada de um ônibus. Do ônibus desce Andreas com um aspecto esquisito, que não tem ideia do que está acontecendo, e não se lembra de nada que aconteceu em sua vida até agora. Agora que Andreas está lá, o velho tira a placa, e em seguida leva o recém-chegado à cidade, enquanto tem uma conversa fiada e sem sentido com ele. A área está limpa e perfeitamente tranquila, talvez até demais. Andreas recebe um apartamento próprio e um emprego como contador antes de ser deixado sozinho à sua própria sorte para passar a noite. Explorar o apartamento não leva muito tempo, já que ele é pequeno e tem apenas as necessidades básicas, sem nenhuma decoração, embora inclua também algumas roupas muito sem graça. Em seguida, Andreas raspa a barba antes de ir para a cama para ficar mais apresentável para o seu primeiro dia de trabalho. Na manhã seguinte, ele vai trabalhar em uma empresa de prestígio, onde conhece alguns de seus colegas de trabalho e recebe algum dinheiro para começar a trabalhar, antes de ser apresentado ao seu escritório. Como seu apartamento, o escritório é pequeno e só tem o necessário, Andreas passa o dia fazendo cálculos. Ele só faz uma pausa para almoçar, quando se senta em um banco perto de seu escritório. Na volta, ele nota algo perturbador em uma casa do outro lado da rua, o corpo de um homem preso na grade de um prédio. Ninguém na área parece se importar, todos continuam com suas vidas como um grupo de garis que passam para remover o corpo sem mostrar nenhum cuidado. Eles apenas o tratam como um saco de lixo. Quando Andreas retorna ao seu escritório um momento depois e olha pela janela, a grade já foi limpa e não há vestígios de que nada estranho aconteceu ali. Após o término do trabalho, Andreas vai a um bar, mas ele não se diverte muito bebendo sozinho. Quando ele vai ao banheiro, ele reclama que o álcool deste lugar está diluído porque não o deixa bêbado. O homem no chão ao seu lado discorda, dizendo que sempre foi assim, mas uma voz que vem de uma cabine concorda. Esta voz pensa que nada ali é bom, seja álcool, chocolate ou mulheres. A conversa deles é interrompida quando mais homens entram, mas depois, Andreas tenta seguir o homem da cabine quando ele sai do bar. Ele o vê entrar em um prédio e acender a luz em um dos apartamentos do porão, de onde sai uma música muito bonita. Nos próximos dias, Andreas começa a viver uma rotina chata e sem sentido, de apenas trabalhar e jantar na frente da televisão. Uma tarde ele decide que quer agitar um pouco as coisas e sentir algo diferente, então ele deixa o cortador de papel machucar o seu dedo. Quando seus colegas de trabalho vêm vê-lo, não parecem incomodados com o fato dele ter perdido um dedo, apenas perguntam por que ele está sentado no chão. Andreas desmaia com a perda de sangue e acorda alguns momentos depois com um curativo no banco de trás de um carro, pertencente aos garis, que nem tentam ter uma conversa fiada e o deixam em seu apartamento sem dizer uma palavra. Quando Andreas vai ao banheiro para tirar o curativo e limpar a ferida, ele fica chocado ao descobrir que seu dedo está de volta sem nenhuma cicatriz. Com uma necessidade desesperada de obter respostas, no dia seguinte Andreas dirige para o posto de gasolina abandonado no deserto e observa um homem colocando a placa para receber uma nova pessoa. Quando o ônibus continua seu destino, Andreas o segue, mas rapidamente o perde de vista e fica sem saber para onde ir. Então Andreas volta ao trabalho e encontra o seu chefe em seu escritório, que diz que quer que ele seja feliz. Ele permite que Andreas peça qualquer coisa que precise, seja um computador novo ou uma cadeira nova, e também diz que ele pode levar o tempo que for necessário para o seu intervalo de almoço. Entretanto, Andreas recusa e garante que está bem. Então ele decide almoçar no refeitório da empresa e se junta à mesa em que seus colegas de trabalho estão, em vez de comer sozinho. Ele consegue se encaixar em uma conversa sobre imóveis, o que lhe rende um convite para um jantar. Depois do trabalho, Andreas vai comprar roupas bonitas e uma garrafa de vinho, e passa pela janela do homem do banheiro do bar. Ele tenta ouvir a música novamente, mas quando se aproxima demais, um par de garis aparece e o manda sair por causa do seu comportamento estranho. Mais tarde, durante o jantar, Andreas conhece Annie Britt, uma designer de interiores. Os dois se dão bem e concordam em sair um dia desses. Quando o jantar termina,
Andreas a acompanha até sua casa e eles acabam passando a noite juntos. Agora que sua vida está começando a melhorar, Andreas está de bom humor. Ele compra uma planta para sua mesa de escritório, um carro mais bonito e vai morar com Annie. O casal trabalha junto em um grande projeto para decorar a casa inteira, e quando terminam fazem um jantar especial para os amigos. O bom humor, porém, não dura muito. Logo, Andreas está de volta a uma rotina entediante. Conversas com amigos são sempre conversas fiadas sobre móveis. Suas noites com Annie são robóticas, não apaixonadas, e tudo o que ela fala é sobre redecorar a casa. Uma noite, Andreas não consegue dormir, então ele faz um café sem sabor, e quando Annie pergunta o que está acontecendo, ele tenta contar sobre o seu pesadelo. No entanto, Annie diz que não quer que ele fale sobre isso e volta ao assunto da casa. Alguns dias depois, Andreas começa a prestar mais atenção à sua colega Ing e decide convidá-la para sair. Depois de ligar para Annie e dizer que tem que trabalhar até mais tarde, Andreas leva Ing para o cinema. O filme é bastante triste, mas ele é o único a chorar. Enquanto isso, Ing descansa a cabeça em seu ombro. Depois disso, Andreas leva Ing para casa e pergunta se ela não se importaria em ficar com ele enquanto ele continua vivendo com Annie. Ing aceita e eles acabam ficando juntos. Os dois começam a ter um caso secreto, embora eles pensem que seria bom não ter que se esconder. Uma tarde, cansado dessas horas chatas passadas com Annie na frente da TV, Andreas lhe diz que conheceu outra pessoa e quer se separar. No entanto, Annie não parece incomodada. Ela apenas pede que ele espere até sábado para sair da casa, porque eles vão receber alguns convidados naquele dia. Depois do jantar, Andreas vai visitar Ing, surpreendendo-a com flores e uma reserva especial em um restaurante muito agradável que abrirá as suas portas só para eles. Andreas a informa que deixou Annie, mas Ing não parece entusiasmada. Na verdade, ela parece confusa, porque achava que eles não estavam em um relacionamento sério. Ing está saindo com outros caras também, então Andreas pede que ela os abandone e venha morar com ele. Ela diz que não se importaria de fazer isso, mas também não parece entusiasmada. Andreas tenta fazê-la admitir que ela gosta mais dele, ou que ele é mais especial do que os outros, mas Ing continua repetindo que todos os seus namorados são iguais para ela. Sentindo-se preso em uma conversa que mais parece um disco quebrado, Andreas deixa o restaurante sem terminar o seu jantar. É assim que a história volta ao início. Depois de ver o casal se beijar e compreender que nunca mais terá paixão em sua vida, Andreas pula na frente do trem. Entretanto, depois de 3 trens, ele ainda não conseguiu o que queria. A estação acaba fechando, e depois de descansar algumas horas, Andreas reúne energia e força para seguir a luz do fim do túnel e retornar à cidade. Os garis o encontram e o levam para casa sem dizer uma palavra, ou nem mesmo tentar cuidar das suas feridas. Quando Annie o vê, ela também não reage, apenas lhe diz que eles foram convidados para ir ao kart com os amigos. Sentindo-se resignado, Andreas aceita. Alguns dias depois, enquanto está bebendo sozinho no bar novamente, Andreas se lembra do cara do banheiro e tenta encontrá-lo. Ele pode ouvir aquela música adorável saindo da sua janela novamente, então ele sobe pela lateral do prédio para entrar em um corredor traseiro e chegar ao porão, onde finalmente encontra o homem cujo nome é Hugo. Andreas tem que convencer Hugo a deixá-lo entrar, porque seu novo amigo tem medo de se meter em problemas, já que ele tem coisas estranhas dentro daquele pequeno quarto, um quadro, um teto cheio de lâmpadas e um buraco na parede de onde vem a música. Depois de prometer que guardará segredo, Hugo deixa Andreas ficar e ouvir a música com ele. No dia seguinte, Andreas está distraído no trabalho, o que chama a atenção do seu chefe e faz com que ele o investigue. Entretanto, quando Andreas começa a falar sobre o verdadeiro sabor do chocolate e a sua vontade de ver crianças por perto, o seu chefe acha aquilo estranho e vai embora. Ainda determinada a não desistir, Andreas diz a Annie que vai trabalhar até tarde e começa a passar as noites no quarto de Hugo, fazendo um buraco maior com várias ferramentas para tentar escapar daquele lugar. No início, Hugo é contra, porque isso vai fazer com que eles sejam descobertos. Mas quando um cheiro agradável começa a sair do buraco, Hugo decide ajudar. O buraco acaba se tornando um túnel, e Andreas e Hugo gostam de se sentar nele e tomar café enquanto escutam a música, além do adorável som de crianças rindo. Uma manhã, Andreas vai para o trabalho e descobre que foi substituído por um novo funcionário. Seu chefe diz que não está lhe demitindo, apenas inspirando-o a encontrar uma nova carreira. Mas quando Andreas sai do prédio, ele vê alguns garis esperando por ele lá fora. Não querendo ser pego, Andreas volta para dentro e sai pela porta dos fundos. Agora, Andreas tem todo o tempo do mundo para trabalhar no túnel, que se torna tão grande que até mesmo os vizinhos começam a sentir o aroma delicioso e a ouvir a música que sai de lá.
Eles vêm bater a porta de Hugo, então eles mandam embora dizendo que eles só estão consertando um vazamento. Mas os vizinhos decidem se reunir ao lado da janela, do lado de fora. Eventualmente, eles chegam ao final do túnel e à parede em que o buraco está aberto. Andreas coloca sua mão dentro dele, que sai em uma bela casa com o som de crianças brincando do lado de fora. Andreas consegue alcançar um pouco de bolo que acaba de sair do forno. Ele come o pedaço inteiro e fica maravilhado com o sabor delicioso que aquilo tem. Ele está tão apaixonado pelo bolo que mal reage quando os garis chegam para levá-los embora. Alguns momentos depois, Hugo é liberado, mas os garis levam Andreas para conhecer os líderes da cidade, que lhe dizem que as pessoas estão felizes ali e que eles estão orgulhosos disso. Mais tarde, o velho vai buscar Andreas, enquanto um grupo diferente de garis sela o buraco no porão e limpa tudo para que pareça que nada aconteceu. Andreas é levado de volta para o posto de gasolina abandonado, e quando o ônibus passa para deixar uma nova pessoa, os garis o colocam dentro do bagageiro. Enquanto Andreas é levado, a vida continua normal na cidade. Tanto Annie quanto Ing conseguem novos namorados, e Hugo volta ao seu antigo emprego. Acostumado com todo o tremor, Andreas adormece dentro do ônibus sem acordar até que ele finalmente pare. Ele chuta a porta do compartimento e sai, mas ali só há um terreno baldio congelado. Então o ônibus parte assim que Andreas sai, deixando-o sozinho na tempestade de neve. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.